This call is now being recorded. Pronto, já está gravando. Vamos aqui iniciar nossa segunda aula, né? Referente aí à unidade 3, onde a gente vai estudar estado plano de tensão e de deformação também, né? Que é a parte final dessa unidade. Nós tivemos apenas uma aula, né? Que foi realizada de forma síncrona na última sexta-feira, inclusive, né? Lembrando, então, que eu estou devendo 2 aulas que eu irei gravar, provavelmente serão atividades, já que a aula anterior foi mais teoria, né? E está faltando também disponibilizar a correção da prova, né? Então, essa correção eu já estou quase acabando de gravar. Eu já fiz a resolução da primeira questão e gravando a segunda já uno os vídeos e disponibilizo no canal, mas estou ciente aí que, de fato, falta colocar algumas coisas lá no nosso canal de vídeos. Então, fazendo breve review do que a gente discutiu na última aula, né? Nós vimos que, basicamente, toda estrutura ela pode, por mais que seja originalmente tridimensional, né? Ela pode ser representada, né? Através da análise de um elemento infinitesimal, que é um pequeno particulado que compõe a mesma, né? E numa análise tridimensional desse componente da estrutura, né, desse elemento infinitesimal, a gente sabe que vai ter, em cada eixo, né, a gente vai ter as famosas tensões que vão atuar nesse elemento, né? Então, considerando o elemento cujo centro geométrico do mesmo seja o ponto Q, né, nós teremos tensões axiais ou normais, né? Geralmente normais é o que é mais empregado dentro da mecânica dos sólidos, nas 3 direções. Teremos também em cada plano, né, as famosas e conhecidas tensões de cisalhamento. Tá? Isso daqui é o que a gente conhece como estado de tensão, né, em 3 dimensões. Ou melhor, não sei se vocês já escutaram também a expressão, né, estado triaxial de tensões. Triaxial geralmente é utilizado na geotecnia, né? Tem até um ensaio bem famoso aí, e você tem a questão de avaliar as tensões triaxiais num particulado de solo, né? Geralmente deformado. Mas também é utilizado para fins de mecânica dos sólidos. Só que quando a gente fala estado plano, né, pessoal, a gente não vai estudar isso aqui. Nós sabemos que determinadas análises podem ser simplificadas, né, e é totalmente possível isso. Nós até mostramos alguns exemplos na aula passada, né? Quando a gente faz, né, a desconsideração de um dos eixos. Que nesse caso aqui eu estou desconsiderando o meu eixo Z. Quando eu faço isso, eu posso trabalhar com uma face, né? E nessa face só vão atuar, né, considerando agora esse novo sistema de coordenado que está surgindo ali no centroide da área, né? Com tensões normais e cisaliantes, no caso aí ao longo do eixo Y, né? E cisaliantes no eixo YX, como também normal, sigma x, paralelo, no caso coincidindo aí com o eixo x, e claro, ortogonal a mesma, uma tensão cisalhante tal xy. Para isso aqui estar em equilíbrio, a gente sabe também que nas outras faces opostas, a gente terá exatamente os mesmos efeitos, porém, em sentidos opostos. Tá? Então, isso daqui é literalmente o que a gente chama de estado plano de tensão, e depois a gente vai mostrar que também é de deformação, que é trabalhar ignorando qualquer carregamento que esteja fora do plano onde a placa, né, onde o elemento, né, está sendo representado. Ou seja, qualquer carregamento fora do plano XY, ele não é representado, e isso daqui essencialmente é estado plano de tensões. Vimos algumas aplicações, né, a questão do olhar foi até uma delas. A gente, por mais que tenha uma estrutura tridimensional com uma certa espessura, é muito comum que você faça uma análise simplificada, né? E até usei o exemplo aí de uma modelagem computacional para fazer isso, e é uma análise feita em 2D, em estado plano de tensão e deformação. Tá? Vimos também a questão da folha, né, pessoal? A gente fez aquela mágica, entre aspas, né? Coloco o Mr. M aqui, mas mostrando a questão da folha de papel, que é difícil romper ela sem um furo, né? Mas à medida que eu tenho furo no meio da mesma, a gente tem aquela questão de concentração de tensão
associada à redução da área, né? E isso provoca, né, as questões, que é exatamente isso aqui, ó, de você ter um rompimento muito mais simplificado, justamente por ter essa concentração de tensão nessas áreas que estão indicadas, né? E essa concentração de tensão, de forma ortogonal à mesma, vai aparecer uma trinca, né? E à medida que eu vou aumentando, né, vou puxando cada vez mais essa peça, né, essa placa, essa folha de papel, a gente vai ter literalmente o rasgamento da mesma, porque essa trinca vai chegar até lá em cima e aqui embaixo, e ela vai romper, tá? Isso é uma análise de estado plano, né? É um exemplo claro de concentração de tensão, e utilizando as ferramentas que eu vou mostrar para vocês, é totalmente possível fazer esse tipo de análise. E nós vimos também, tá, pessoal, isso daqui já é um resumo, nós vimos que há todo um desenvolvimento partindo das equações de equilíbrio, né, considerando que a minha peça ela pode estar no eixo XY ou até inclinada em relação ao mesmo. Ou seja, eu posso analisar em estado plano tanto um elemento que já está ortogonal aos eixos principais, como ele está inclinado, né, deslocado, num plano com uma certa inclinação em relação aos originais, considerando as mesmas equações. E quando eu faço isso, eu estou introduzindo aqui o que eu chamo de θ, que é exatamente esse ângulo que eu tenho aqui, ângulo de rotação entre o eixo original e o eixo que compreende a minha nova posição do elemento, tá? São equações que são desenvolvidas utilizando bastante geometria e principalmente trigonometria, né? A gente não vai entrar em detalhe nisso, a gente até mostrou na aula passada esse desenvolvimento, né? Mas o que é importante saber é que isso é possível de ser representado de forma matemática. Porém, vocês concordam que se eu tiver que resolver essas equações toda vez que eu for analisar um problema em estado plano, eu vou ter trabalho, né? Então, existe uma forma mais simplificada, que é trabalhar com o que a gente chama de tensões principais, tá? Que eu consigo fazer quando eu melhoro aquela equação, essas equações aqui, que eu apresentei anteriormente. Melhorar no sentido de manipular e tornar ela representada exatamente como está nessa equação 7.9. E se vocês lembrarem lá da geometria analítica, né, vocês vão me dizer que isso daí, literalmente, pode ser, e na verdade, né, a equação de quê, pessoal? De uma circunferência, vocês concordam? Exatamente isso, onde a tensão média seria exatamente esse termo aqui, ó. Eu pego as duas tensões normais, que eu tenho em relação a x e y, tiro a média, é exatamente o que eu vou chamar de tensão média. E o raio dessa circunferência, pessoal, nada mais é do que isso aqui, ó. Raiz de σx menos σy dividido por 2 ao quadrado, mais tal xy elevado ao quadrado. Tudo dentro da raiz, tá? Então, se isso é uma circunferência, né, é muito mais fácil que a gente consiga trabalhar e resolver a mesma utilizando uma representação gráfica. E quem estudou isso, quem analisou isso de forma mais efetiva, é exatamente, ó, já estou até representando isso de uma forma bem mais resumida, foi exatamente o matemático Christian Otto Mohr. Não sei se ele é formado em engenharia, agora fiquei até na dúvida, mas é um nome bastante conhecido aí com relação à engenharia, tanto na área de estruturas, como também, né, foi conhecido, né, que ele não está mais vivo, na área de geotecnia, tá? Christian Otto Mohr foi o cara que inventou o famoso círculo de Mohr, que é exatamente o que eu consigo representar no plano, né, utilizando essas equações aí, ó. Já estou colocando ele lá em cima, tá? O mérito é total dele, só estou mostrando para vocês o que ele desenvolveu. E se eu criar um eixo cartesiano, onde na minha direção horizontal eu tenho sigma x', por que x'? Porque eu estou considerando que o meu elemento ele pode estar ou não no eixo principal, ele pode estar inclusive rotacionado em relação a esse eixo. Então eu estou trabalhando de uma forma mais geral, por isso que é sigma x'. E da mesma forma, no meu eixo vertical, eu vou ter a minha tensão de cisalhamento tal x', y', tá? Então eu estou pegando essa equação aqui e vou tentar representar graficamente ela nesse plano cartesiano, onde, novamente, no eixo x, eu tenho uma tensão normal
E no eixo Y, né, eu vou ter uma tensão cisalhante. Isso é a definição que foi feita por Mohr. Então, vamos começar a tentar idealizar esse círculo, que ele estudou e desenvolveu e é aplicado até hoje. A primeira coisa que eu preciso definir, pessoal, quando eu vou desenhar um círculo, né, no plano, é o quê? É definir, primeiramente, só fazendo questão de mostrar que aqui é a minha origem, tá? Definir, primeiramente, um centro, né? Esse círculo tem que ter um centro, e, claro, né, ele precisa também de um raio, né? Sem conhecer o centro do mesmo e sem conhecer o seu raio, fica muito difícil a gente representar ele em termos de coordenadas cartesianas, tá? Principalmente. Então, é exatamente isso que a gente vai procurar pré-estabelecer para tentar desenvolver esse círculo de Mohr. Bem, a partir do ponto que eu tenho C conhecido, eu conheço essas coordenadas de C, e também conheço o valor de R, eu posso também tentar relacionar os outros pontos das circunferências notáveis, no caso, né, que seriam os quadrantes, em relação a esses primeiros dados. E aí eu estou marcando um ponto A, um ponto B, um ponto D, né, já que C está no meio, né, e lá embaixo um ponto E. Esse ponto B, a distância, o valor, na verdade, que eu tenho da minha origem até o ponto B, eu chamo de sigma mínimo, tá? Alguns livros vão chamar também, se eu não me engano, de sigma 2. Mas, geralmente, sigma mínimo é exatamente a nomenclatura associada à distância que eu tenho da minha origem até o ponto B, que é o primeiro ponto que eu tenho chegando na minha circunferência. E, claro, o ponto A ele vai sempre representar o que eu chamo de sigma máximo, que seria o maior valor da tensão normal que eu teria, considerando a minha origem, né, até chegar no ponto mais afastado, que faz parte da minha circunferência. E também, por analogia, a gente pode dizer que a parte média, né, que seria exatamente a tensão relacionada ao ponto C, que é o centro da circunferência, é o que a gente chama de sigma médio, tá? E vocês já sabem que, inclusive, a gente pode equacionar o mesmo como sendo sigma x mais sigma y, né, dividido por 2. Se eu considerar qualquer ponto em relação à minha circunferência, desde que o mesmo esteja dentro dela, né, no sentido de estar aqui na sua fronteira, né, ele faz parte aqui da circunferência, né, a gente pode dizer que, considerando qualquer ponto, quando eu saio do ponto C, eu sempre vou ter o raio chegando no mesmo, né, princípio da minha circunferência, né. E esse ponto M, ele vai ter uma coordenada na direção X, sigma x', tá, conforme a gente já viu, e, claro, na minha posição vertical, já podem até olhar o que eu representei anteriormente, ele vai ter também uma coordenada sigma, aliás, tal, x', y', tá? Da mesma forma, se eu tivesse um ponto agora localizado lá embaixo, eu teria novamente a mesma coordenada sigma x', né? Porém, eu teria agora, né, uma coordenada menos tal x', y', tá? Então, eu consigo perceber que à medida que eu altero as posições dos pontos, né, eu vou ter valores diferentes também, como tem que ser, né, já que eu estou no plano, tanto para sigma, né, como também para tal. Onde em C, o valor de sigma será sigma médio, né, e é zero aqui o valor de tal. Em D, você terá sigma médio. E aqui você terá um valor também relacionado, né, que vai ser algum valor mais referente à tensão de cisalhamento, e da mesma forma eu vou ter lá no ponto E. No ponto B, novamente, eu não tenho nenhum valor relacionado a cisalhamento, mas tenho o que eu chamo de sigma mínimo, tá? Esses são os pontos notáveis que eu tenho, que eu posso relacionar com relação ao círculo de Mohr. Então, percebo que à medida que eu consigo desenhar esse círculo, eu consigo de cara conhecer e obter o valor de sigma mínimo, de sigma máximo, né, e de sigma médio, já que eu vou conhecer os valores das coordenadas de B, de C e do ponto A, tá? Percebo que eu consigo graficamente, sem utilizar nenhuma equação a priori, né, por mais que elas sejam fundamentais para me conhecer esse círculo, obter de forma direta. Se eu desenhar essa figura, tá, pessoal, já representando em torno de tensões máximas, eu percebo que eu já estou mostrando aqui o ângulo θP, ou seja,
o meu sistema, o meu elemento ele está inclinado em relação aos eixos originais, eu posso dizer que, considerando esse novo sistema de coordenadas, eu vou ter as tensões normais máximas e mínimas, e também terei, né, não estou mostrando aqui, a tensão de cisalhamento. De uma forma geral, tá, pessoal, tem uma dedução que eu consigo até extrair do círculo de Mohr, eu posso calcular esse valor de θ, que se refere exatamente ao plano de tensões principais que eu vou ter no elemento, da seguinte forma, ó, a tangente de 2θp, ela é igual a 2 vezes a tensão cisalhante tau xy dividido por σx menos σy, tá? Eu não estou deduzindo a expressão, mas ela é válida quando eu considero as questões do círculo de Mohr, e principalmente aqueles desenvolvimentos que nós fizemos na aula anterior. Então, se eu quiser calcular qual é o plano, ou melhor, os planos que eu vou ter as minhas tensões principais, eu preciso, primeiramente, obter o valor de θp. Tá? É a primeira equação que vocês têm que memorizar, que vocês vão utilizar quando for necessário. Outra questão também, já fica implícito em relação ao círculo, né, que a tensão máxima ela sempre vai ser a tensão média mais o raio, né? Eu estou com a tensão média até aqui. A distância de C até o ponto A é o raio, né, pessoal? Se eu somar isso mais o raio, eu vou ter o que eu chamo de sigma máximo. E claro, né, se eu fizer o contrário, pegar a tensão média e agora subtrair, né, dessa distância entre o ponto C até o ponto B, que é o raio novamente, eu vou chegar no que eu chamo de sigma mínimo, tá? Já posso tirar diretamente, né, da expressão, da representação do círculo de Mohr. E se eu substituir essa equação, uma equação anterior, que é a equação 7.10, eu posso representar isso de forma direta, onde a tensão máxima ou mínima, ela vai ser máxima quando eu estiver somando aqui, e vai ser mínima quando, claro, eu estiver subtraindo. Então, se eu tiver que calcular a tensão máxima ou mínima, eu tenho que pegar, ó, a minha tensão média, conforme eu falei, ó, sigma x mais sigma y dividido por 2 é a minha tensão média, mais o raio. O que é o raio? Exatamente isso aqui, ó. Raiz de sigma x menos sigma y dividido por 2 elevado ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, tudo isso tirando a raiz quadrada. Então, isso daqui representa o raio, isso daqui representa a tensão média. Se eu conheço as minhas tensões principais, que é sigma x, sigma y, que são as normais, e a tensão cisalhante principal, tal xy, eu consigo representar, né, e calcular essas tensões máximas, considerando, pessoal, qualquer eixo aqui, tá? Qualquer eixo, porque eu vou pré-estabelecer o valor de θ. Na verdade, θ ele já vai me passar a posição, né, em relação ao eixo original, onde eu tenho um plano com as tensões principais. Então, essas duas equações são muito importantes para a gente calcular qualquer tensão, principalmente as máximas e mínimas, tá? Considerando as questões de estado plano de tensão. Alguma pergunta? Ouviu o barulhinho? Professor, nesse círculo de Mohr, onde é que eu identifico o sigma y? O sigma y... Seria o tal x' y'? Isso, exatamente. Na verdade, ele vai ser sempre ortogonal ao outro. Então, ele seria, ó, uma posição ao longo do eixo sigma, tá? Que não esteja exatamente nesses pontos notáveis. Ele pode estar em qualquer ponto aqui, ó. Porque ele sempre vai ser ortogonal ao que eu tenho aqui, no caso do eixo principal, sigma x, tá? Ele pode ser representado aqui como um ponto, tá, Marinaldo? Não pode ser uma ordenada aqui, porque a ordenada já é a tensão de cisalhamento, tá? Não sei se ficou claro. Tá, continue aí, que eu vou ver se eu entendo lá mais na frente. Tá bom. Ele entra aqui nesse gráfico como um ponto. Como ele é sigma, como ele é uma tensão normal, ele está nesse eixo aqui, tá? Mas geralmente você representa de uma forma mais geral, devido à questão de Mohr, como sigma x', tá? Mas deixa mais na frente que talvez com as atividades fique um pouco mais claro. E essas são exatamente as tensões principais. Para a gente desenhar esse círculo, eu preciso primeiramente, como a gente viu, né,
obter, só fazendo aqui, ressaltando a questão de onde você consegue visualizar, né, no elemento já rotacionado, as tensões máximas e mínimas. Para desenhar esse círculo e resolver de forma gráfica o problema, primeiramente, como eu falei anteriormente, eu preciso achar o círculo, tá? O centro do círculo, e ele pode ser achado justamente considerando a média entre σx e y. Por isso que eu digo, σy ele está aqui, tá? Ele está como um ponto, porque ele entra, inclusive, ó, no cálculo dessa coordenada de C, tá? Só que como a convenção do círculo de Mohr é adotar sigma x', acaba que ele é um ponto dentro disso. Porém, ele é ortogonal a sigma x. Então, eu não consigo representar mais uma direção no plano, né? Por isso que ele é uma convenção. Mas ele entra, ele está aí, ele está aqui ó, no eixo sigma. A outra grandeza que eu preciso, de fato, né, saber, né, para representar esse círculo, já que eu tenho o seu centro, é o raio. E o raio, novamente, ele pode ser calculado, é até o segundo passo que eu tenho que fazer para calcular as tensões, né, principais e representar o círculo através dessa expressão. Percebam novamente que ela é função exclusiva das tensões que eu tenho de uma forma inicial, né, que é sigma x, sigma y e agora tal xy, tá? O terceiro passo, tá, pessoal? A gente ainda não vai desenhar o círculo, mas eu vou mostrar para vocês mais na frente, é que também eu preciso conhecer dois pontos para tentar montar e representar graficamente esse ângulo aqui, que é o ângulo que eu vou ter exatamente diferenciando os meus eixos originais dos meus novos eixos principais em função da rotação do elemento, tá? Mas a gente precisa também saber essas coordenadas e é simples, tá? Essa daqui vai ser sigma x' tal x' y', e a outra, tá, pessoal? Seria exatamente menos tal x, y', x', y', tá? Essa coordenada ordenada, e a outra aí seria, de fato, né, se ele tivesse desse lado aqui, seria sigma y, tá? Só se tivesse antes do ponto C. Então, vamos seguir aqui. Outra questão, uma propriedade intrínseca a isso, que também tem como a gente provar através de deduções, utilizando algumas questões trigonométricas, que eu estou omitindo aqui para a gente já trabalhar com a equação feita, é dizer de forma efetiva que a tensão de cisalhamento máximo, lembre que aqui eu só estou mostrando ó, tensões normais. Sigma é tensão normal, máximas e mínimas. Para calcular a tensão de cisalhamento máxima, que vai ocorrer aqui ó, de uma forma inclinada no elemento, eu posso utilizar essa expressão aqui. E se você comparar com o slide anterior, é exatamente a expressão referente ao quê, pessoal? Referente ao raio do meu círculo de Mohr. O raio é exatamente essa parcela aqui, ó, e ela equivale, quando eu faço algumas deduções, algumas transformações também, à minha tensão de cisalhamento máximo. Ou seja, qualquer tensão máxima, considerando já que o meu elemento pode estar inclinado, é calculado exclusivamente, né, sabendo e tendo conhecimento das tensões originais, sigma x e y e tal xy. Não preciso saber mais nenhuma outra para obter essas tensões principais. Só fazendo aqui a lembrança que isso é exatamente igual ao raio, conforme a equação 7.10, tá? E a tensão normal correspondente, tá? A minha tensão de cisalhamento, ó, ela está aqui, a minha tensão de cisalhamento, e a tensão normal correspondente a ela ó, é calculada exatamente pela mesma expressão da tensão média, sigma x mais sigma y dividido por 2. Ou seja, realmente, a forma de você obter essas tensões trabalhando com essas questões do círculo, tá? Que a gente consegue visualizar bem essa tensão média e essa questão do raio, é bem mais simples do que você trabalhar de uma forma paramétrica, né, com aquelas equações iniciais que eu mostrei para vocês na aula passada. Que você tem lá tal x', y', sigma x', sigma y' e outras equações que eu consigo relacionar. Essa forma aqui ela é mais resumida e é exatamente o que é utilizado em estado plano de tensão. E, claro, né, pessoal, para a gente tentar assimilar isso de uma forma mais efetiva, né, a gente vai fazer a nossa primeira aplicação.
Não vamos calcular nenhuma estrutura metálica, tá? Fique tranquilo. Não sei se dá para ver aqui, ó, mas eu tenho novamente a representação de um elemento infinitesimal. Vou dar um zoom nele, tá, pessoal? E aí eu teria esse elemento. E eu já estou conseguindo extrair, inclusive, as tensões que estão atuando nesse elemento. Ó. Perceba que eu consigo visualizar tanto as tensões normais, como também a tensão de cisalhamento. Na prática, pessoal, isso é possível, tá? Ah, eu quero saber qual é a tensão que está atuando lá na alma do meu perfil, que é exatamente essa placa que fica no meio, né? É a alma, né? E eu tenho as mesas, que é a parte superior e inferior. Isso é possível, né? Não sei se vocês já ouviram falar, através dos famosos extensômetros, que são elementos de instrumentação que são muito utilizados para medições de estruturas, né? Em inglês, geralmente, eles são conhecidos como strain gauges. Eles, na verdade, eles não medem a tensão diretamente. Eles medem a deformação. E através de algumas equações que o próprio fornecedor te dá em função das configurações que você vai utilizar na medição dessa deformação, você consegue chegar, através da teoria da elasticidade, no valor das tensões. Tá? Professor, Diga. então ele não calcula a tensão, ele calcula a deformação, mas já tem um equipamento mais sofisticado que a gente predetermina as condições do elemento e ele dá a tensão? Tem, mas são sensores que eu desconheço o funcionamento. Eu já vi, até fazendo algumas pesquisas aí, como curioso, que existem alguns equipamentos que você consegue medir a tensão, só que ele precisa estar muito bem regulado. A área de contato, lembra que para obter tensão você precisa ter uma área de contato. A área de contato desse equipamento com o elemento que você quer medir tem que estar bem ajustada, e às vezes no trabalho de campo você não consegue fazer essa condição acontecer. Então é muito mais natural você medir deformação, porque é algo que vai acontecer de forma espontânea, tá? Aí você usa lá o strain gauge, você mede a deformação e depois você transforma deformação em tensão, tá? Existe. Eu não sei te explicar exatamente como eles trabalham, mas eu sei que eles têm essas restrições. Beleza, professor, obrigado. Isso daqui é mais na frente, na parte de laboratório, né? Que no caso hoje a gente ainda não tem, né? E vocês poderiam estudar melhor essa questão de instrumentação em estruturas, tá? Eu imaginei que, porque nesse equipamento, esse extensômetro, né, a gente tem os cabos que a gente vai medir a deformação, porque eu ainda vou pesquisar também, mas se tivesse algum que pudesse medir a deformação por laser, aí eu acho que daria um resultado mais verossímil, porque, querendo ou não, o material físico, a gente não tem uma precisão no controle da produção tão grande quanto seria num laser, né? Sim. O laser ele poderia acompanhar mais, dar uma resposta mais verdadeira numa deformação. Não, com certeza, até porque, de fato, né, o laser não desvia, né? Ele é algo que vai ali e volta, reflete, né? Tem algumas questões relacionadas à utilização de laser, tá? Já existe isso, instrumentação principalmente de pontes, como também do próprio processamento de imagens, tá? Em função de uma imagem com alta resolução, você conseguiria tentar identificar o quanto aquela estrutura deformou, tá? Só que são questões mais avançadas. Confesso que eu não tenho muita conhecimento disso, eu sei que existe de fato, né? Podem ser feitas, só que tem alguns cuidados que você precisa tomar. Tranquilo, professor, obrigado. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente isolou nesse elemento, a gente obteve essas tensões através de uma leitura de deformação, né? E aí a questão pede que a gente determine, né? Primeiramente, os planos principais, que tem a ver exatamente com aquele ângulo lá, θP, né? No item B, as tensões principais, que são nada mais, nada menos do que sigma máximo e sigma mínimo, né? Que a gente tem, que eu representei lá no círculo de Mohr, e também a tensão de cisalhamento máxima, tal máximo, né? E a sua tensão normal correspondente, que se a gente voltar lá, ó, seria exatamente o nosso sigma linha, tá? Então, ó, tal máximo, sigma linha, e as tensões principais que ele pede, ó, são exatamente sigma máximo e sigma linha. Eu tenho aqui, ó, como ponto B e A no meu círculo de Mohr. Então, vamos resolver essa questão, né, pessoal?
que é a nossa primeira aí, bem simples, por sinal, de estado plano, tá? Vamos lá, precisamos obter θp, sigma máximo, sigma mínimo, e, claro, depois, tal máximo e sigma mínimo. Como sempre, né, pessoal, acho que é melhor, em vez de resolver aqui, a gente utilizar a nossa lousa virtual, que é o NefCAD, tá? Então, peço uma licença aqui para abrir o programa e a gente já vai resolver o mesmo. Pronto, ó. Claro que eu já deixei uma questão basicamente encaminhada para a gente não perder muito tempo colando, copiando imagens, né? É a mesma questão, tá legalzão, pessoal? Precisa aumentar? Tá bom, professor, dá para ver, tranquilo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, né, pessoal, é capturar quais são as informações que nós temos na questão, né? Quais são as informações, pessoal, que eu tenho aí? Olhando esse quadrado aí, que é o elemento infinitesimal colocado em estado plano. O que eu tenho de informação aí? Vocês concordam que eu posso dizer que eu conheço sigma x? Lembrando a nossa conversão de eixo, né? Ó, x para cá, Não. y para cima. Temos ou não temos sigma x? Ó, vou voltar aqui. Cadê? Ó, aqui ele não está inclinado, né? Ele já está direto aqui. Mas a gente tem sigma x porque não tem a imagem aqui, ó. Tá aqui, ó. Temos ou não temos? Olhando a imagem aí, ó. Estão conseguindo ver essa, ó, essa daqui? E aí eu vou voltar lá para o NefCAD, ó. Não tem muita similaridade? 50 MPa? Exatamente. Positivo ou negativo? Já falou 50 é positivo, né? É isso mesmo, tá? Ó. A tensão normal atuando na face que tá perpendicular ao eixo X, ó, a tensão normal é exatamente 50 MPa. Positivo por quê? Ó, porque está seguindo o mesmo conversão do eixo. Inclusive, a gente já pode afirmar que toda vez que essa tensão normal ela for de tração, tá, pessoal? Ela vai ser positiva, tá? E, claro, ao contrário, quando ela for de compressão, que é o caso que a gente tem aqui, ó, sigma y, né, ela será o quê? Negativa. Por quê? Convenção, tá? É a convenção que a gente está utilizando aqui, que geralmente também os livros utilizam para essa questão. Perfeito? Então, todo mundo conseguiu visualizar que isso daqui nada mais é do que o sigma x? Sim ou não? Beleza, professor. Aí o 40 MPa ele vai ser tensão de cisalhamento, né? Aí vai ser Y ou Z isso aí, professor? Mas vamos primeiro com as normais, tá? Sigma tá. y não tem Z, tá? Estado plano, esquece o Z. Se aparecer Z na prova, tá errado. É só x e y. Qual o valor de sigma y? Aí se está comprimindo, aí vai ser menos 10 MPa, né? Exatamente, tá? Por que sigma y? Eu não estou com o eixo aqui, ó, mas o eixo y está para cá e o eixo x está para cá, tá? Lembra lá da nossa conversão, tá, pessoal? Perfeito? E aí, como ela está comprimindo, né, vai ser menos 10 MPa, tá? Certo? Tem mais alguma aí, pessoal? Sim ou não? De normal, acho que nenhuma, né? Mas temos o que agora? Ó, já vou até procurar a letra grega que é equivalente, que é o tal, né? Temos a tensão x, y, né? Que é igual ao quê, pessoal? Qual é a tensão que está aparecendo aí que está cisalhando a minha seção, cortando ela? 40 MPa. Isso. Positivo porque, ó, como ele está para cá, né? Ele está seguindo aquela nossa convenção, então ele é positivo. Se ele tivesse para o outro sentido, né? Ele seria exatamente negativo. Então, 40 MPa. Tá? Perfeito? Isso daqui tem que ser bater o olho e já saber que isso daqui é a tensão normal na direção X, positiva porque é de tração, tá? Essa daqui é a tensão normal na direção Y, tá? Negativa porque é de compressão. E, claro, a tensão cisalhante aqui, ó, é 40 MPa. Positivo porque ela está nesse sentido aqui, tá? Em função das nossas convenções adotadas.
Só que eu sei que eu posso ter um plano inclinado aqui, né? Que seria exatamente o plano onde eu vou ter as minhas tensões principais. Essas são as minhas tensões primárias. São as tensões que eu medi lá no meu equipamento. Só que existem tensões máximas que não são exatamente essas que estão aqui. Elas estarão atuando em um determinado plano, que eu sei que ele vai estar inclinado θp em relação ao meu eixo original, que seria X, tá, pessoal? Voltando à imagem, ó. As tensões principais, elas vão atuar nesse eixo inclinado, ó, certo? E esse ângulo, esse eixo aqui, ó, até aumentando, ele está inclinado em relação ao θ. Então, se eu quiser obter a posição, o plano onde estão ocorrendo essas tensões máximas e mínimas, eu preciso, claro, obter o valor de θp, tá? Perfeito? Então, toda vez que eu pedir qual é o plano principal de tensão, você tem que obter esse ângulo aqui, tá? Que exatamente, sabendo ele, eu sei quanto isso daqui está inclinado em relação aos meus eixos originais. Lembrando que aqui é θp e aqui também será, tá? Perfeito? Professor, quando o senhor fala assim, qual é o plano principal, aí eu devo dizer que aquele que está rotacionado tantos graus, tá? θp Isso. rotacionado. Ah, tá, entendi. É exatamente onde vai estar atuando de forma ortogonal, né, as tensões principais. Eu percebo que é exatamente o quê? O x' e o y' que eu estou representando aqui. Esses são os eixos principais onde vão estar atuando de forma ortogonal, ó. Sigma mínimo, sigma máximo e, claro, depois tangenciando mesmo, né, o tal máximo e a tensão sigma', que é referente ao tal máximo, tá? Então, sempre eu vou calcular, porque o meu elemento, nem sempre ele vai estar nessa posição ortogonal. Como é que eu posso garantir que as tensões máximas vão estar aqui? Então, sempre eu calculo esse valor de θ para saber exatamente quais são esses planos principais, tá? Perfeito? E vamos fazer isso, né, pessoal? Já peguei aquela mesma equação lá, ó, certo? Eu não preciso calcular θp, então já vou colocar aqui, ó. Para calcular θp, ó, tá fácil porque eu preciso conhecer sigma x, sigma y e tal xy, que é exatamente o que foi fornecido na questão, que são as tensões primárias que eu obtive. Então, eu posso dizer, ó, que θp, né, pessoal, vai ser igual, tá? Qual é a operação inversa da tangente? Já que eu quero calcular um ângulo. É o arco tangente, né? No MathCAD, pode escrever a tan, tá? Que está em inglês. Ele vai já obter o arco tangente, tá? Perfeito? E, professor, por um acaso, tem alguma estrutura que talvez ao analisar assim, né, pelo Conhecida? extensômetro... O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Tá. Teria alguma estrutura que, por exemplo, ao ser analisada pelo extensômetro, a gente não conseguisse achar a tensão de cisalhamento, só as tensões normais? Eu pensei numa treliça, por exemplo. Pode, porque determinadas estruturas nem tem ela atuando, né? Aí você vai achar um valor muito pequeno. Ah, mas se não tiver tensão de cisalhamento, não tem como ter essa rotação aí não, né? Na verdade, tem, porque as tensões principais normais, elas podem ocorrer quando o elemento está também inclinado, tá? O que vai acontecer é que você não vai achar o tal máximo, que você não teria cisalhamento atuando naquele elemento, tá? Aí, Mas pode existir uma situação também que os planos principais coincidem com os planos originais, tá? Que não é esse caso aqui. Vai depender exatamente desse ângulo. Entendi, pode ser que coincida, né? Aí, se nesse exemplo aí a gente não tivesse tensão de cisalhamento, não daria para achar essa rotação aí, né? Porque o valor de θ, né? O arco tangente de zero é quanto? O arco tangente de zero é... Tangente de zero é zero. Então, exatamente, né? E você não teria esse ângulo. Exato. Ó, olha a equação aqui, ó. Para essa equação ser zero, embaixo não pode ser zero, vai dar problema, vai dar uma descontinuidade, mas em cima poderia ter um valor zerado de cisalhamento. Quando isso aqui é zero, né? E arco tangente de zero, né? É zero, não é isso? É isso mesmo. Então aí eu não teria, né, esse ângulo e, claro, as tensões seriam exatamente, né? Estariam no mesmo plano. E aí, realmente, você não tem a tensão de cisalhamento, de fato. As principais estariam no lugar das originais, né? Só teriam tensões normais no elemento.
que é o que ocorre de fato, né? Quando você tem uma treliça. Beleza, professor, obrigado. Perfeito. Então vamos continuar aqui, ó. A tan, que seria o arco tangente, né? Vou abrir um parênteses aqui, vou colocar 2 vezes. Já vou copiar o tal daqui, tá? Para a gente não perder tempo. Tudo isso, ó, dividido por sigma x menos sigma, só que y, né? Certo, pessoal? Só que isso aqui eu preciso dividir por 2, né? Para me calcular θ, senão eu vou calcular 2θ. Vocês concordam? Professor, o senhor não colocou arco tangente de Ah, é, ficou aqui fora, né? aqui fora? Não, tá certo. Eu estou tirando Então, primeiro o não, arco falando tangente. ali em cima do sigma y, não colocou arco tangente junto com Não, menos aqui tá 10 certo. MPa? Aqui em cima, em dados ainda. Cadê? Ah, tá. Entendi. Ficou um lixo aqui, né? Ah, tá, que eu pensei que tivesse junto aí. Aí É ele não ia atalho, reconhecer, geralmente, né? ele não ia Não. reconhecer essa incógnita aí na resolução. Não, acho que ia ficar como lixo mesmo, agora que eu vi, tá? Mas aqui tá correto, ó. Isso daqui é 2θ, tá? Se eu dividir θ por 2, eu vou ter exatamente 2θ por 2, eu vou ter o valor de θp. Então tá exatamente correta aqui a expressão, tá? E aí, como eu já tenho esses valores acima, né? Eu posso pedir para ele calcular aqui embaixo o valor de θp. Claro que ele não vai me dar em graus a priori, né? Não é isso? Mas eu posso pedir, ó, só coloque DEG aqui, que ele vai obter o valor já em graus, tá? Então, eu posso dizer que o meu plano principal, né, onde vão estar atuando as tensões máximas de normais, sigma máximo e sigma mínimo, né, está localizado a 26,565 graus em relação ao eixo que eu tenho aqui, ó, x, e claro, ela vai rotacionar também em relação ao eixo y, tá? Então, eu acabei de localizar os meus planos principais, tá? Deu para entender, pessoal? Beleza, professor, só o filé até. Tá tranquilo? Porque eu não desenhei aqui, né? Mas se eu fizer uma reta aqui inclinada a 26 em um quebrado em relação a esse eixo, é exatamente o meu plano onde eu vou ter minhas tensões máximas, que são as tensões principais, tá? Então vamos seguir, ó. Foi pedido, só voltando aqui na questão para obter os planos principais, já obtive, tá? Faço só uma ressalva, tá, pessoal? Que se eu fizer uma defasagem de 180 graus também, ó, eu vou obter a mesma coisa, tá? Só estou espelhando. Então, poderia ser também o valor de θp mais 180 graus. Só estaria espelhando o meu elemento, tá? Mas vamos trabalhar apenas como se estivesse no primeiro quadrante, tá bom? Mas poderia ser um plano também, considerando 180 mais isso. Então vamos lá, ó. Já obtive o plano, né? E preciso calcular as tensões principais que vão estar atuando nesse plano, ó, que são exatamente essas daqui, ó. Cadê? Aumentar. Aqui, pessoal, ó. Já tenho esse valor do ângulo, já sei a posição desse eixo, preciso calcular o valor de sigma máximo, né? E, claro, de sigma mínimo. E a gente sabe que isso é muito fácil, né? Porque eu preciso basicamente conhecer a tensão média, né? E, claro, o raio. E isso a gente consegue calcular utilizando novamente os valores de sigma x, sigma y, de tal x, y. Então, vamos voltar aqui para o MathCAD. A tensão média a gente já sabe que vai ser, vou copiar aqui, sigma x, né? Mais sigma y, né? Opa! Dividido por quanto, pessoal? Por 2, né? Vocês concordam? Sim, professor. Que isso daqui até nada mais é do que a coordenada, né? Do ponto, né? Da coordenada em sigma, né? Do centro da minha circunferência, né? Percebo que é exatamente o centro dela, né? Aquele ponto C, né? E me deu um valor aqui, né? Nós obtivemos o valor de 20 MPa. Vocês já estão familiarizados com tensão em MPa? Sim ou não? Só está falando da unidade em si? Isso, da unidade. Sim. Sim. Tá tranquilo, né?
Porque a gente usa muito MPA, né? Não tem jeito. Tá, perfeito. E o raio, pessoal, também eu posso utilizar aquela expressão, aí eu tenho que olhar, né? A gente não decora, mas é exatamente essa expressão aqui, ó. Sigma x menos sigma y dividido 2 ao quadrado, mais tal ao quadrado xy, tá? Então, vamos pegar essa expressão aqui, copiar para a gente jogar para lá. Ela veio grande, mas a gente reduz. Pronto, ó. Então, vou ter ali, ó, só essa parcela aqui, tá, pessoal? Então, sigma x, vou colocar logo a raiz. Sigma x, vou copiar novamente, onde você está, aqui. Menos sigma, só que agora y, né? Tudo isso dividido por 2, né? E tudo isso elevado ao quadrado. Só que, além disso, eu tenho que somar também aqui, ó, tal, eu vou procurar tal aqui, xy, né? Que ficará também elevado ao quadrado. Tá? E aí já obtenho de cara aqui o valor do raio do meu círculo de Mohr, que seria essa parcela aqui. E a gente já sabe que a tensão máxima ela vai ser a tensão média, né? Menos o raio, né? E, claro, a tensão máxima, aliás, tensão mínima, perdão, será a tensão média menos o raio, né? A gente está aqui no nosso ponto B, e a tensão máxima, que seria o ponto a gente vai obter, né? Somando agora a tensão média ao raio. E como a gente já tem esses valores anteriormente, a gente consegue dizer que a tensão mínima, ó, é igual a menos 30 MPa e a tensão máxima é igual a 70 MPa, tá, pessoal? Vocês acabaram de calcular as tensões principais que estão atuando nesse elemento, que tem como eixo principal um eixo inclinado a 26,56 565 graus do eixo original, tá? Então, essas são as tensões principais normais que vão atuar, que são máximas, tá? Tanto de tração como de compressão. Perfeito, pessoal? Até aqui, ok? Professor, o senhor fazendo o desenrolar da questão fica tão fácil, né? Lembrando que, ó, no círculo de Mohr, percebo que nesse caso aqui, B e A são valores positivos, né? Vocês concordam? Eles estão à direita, né, da minha origem. O que aconteceu aqui? Qual foi o valor da tensão mínima? Se a gente voltar lá, ó, ela foi negativa, né? Não foi menos 30? Então, se eu voltar para o meu círculo, ó, esse ponto B está à esquerda do meu ponto zero. Então, eu teria que pegar esse eixo e jogar para cá, tá? Então, o eixo ele ficaria aqui em algum ponto entre B e o ponto A, tá? Vocês conseguem perceber isso? Eu percebi mesmo. Então, essa posição do círculo, ela vai ficar, ela é determinada exatamente em função da posição, além do centro, né, claro, né, do ponto B e do ponto A, tá? Na hora de desenhar esse círculo, uma das informações são exatamente essas questões dos valores de sigma mínimo e, claro, de sigma máximo. E para fechar a questão, né, que foi solicitado aqui, ó, cadê ela? Está aqui, né, a tensão de cisalhamento máximo e a tensão normal correspondente, né? Para resolver isso aqui fica fácil, né? Porque não sei se vocês lembram, mas a tensão de cisalhamento máximo é igual ao valor do raio, que nós já calculamos aqui anteriormente, tá? Então, sigma máximo vai ser, aliás, sigma não, tal máximo será igual a exatamente 50 MPa, tá? Sempre será isso aqui em estado plano, tá, pessoal? E a tensão máxima normal correspondente, ela poderia ser calculada tanto por aqui como pela média, tá? Essa expressão aqui é exatamente aquela expressão que eu mostrei para vocês na aula anterior. Mas se eu fizesse pela média, também daria a mesma coisa. Vamos fazer as duas, só para comparar. Então, eu teria aqui, ó, só copiar essa parte. Isso mais. Só que isso aqui agora eu tenho que colocar aqui é positivo, né? Pronto. Aqui eu vou multiplicar vezes
cosseno de 2 vezes θp, aqui mais o tal xy, né, vezes o seno, tá? Não vai ficar de assim, e 2 vezes θp. 70 MPa. Se a gente pegar o valor da tensão média, né, se eu não me engano, a máxima, aliás, né, cadê? Não, não é a média, então. Então, eu usei uma expressão, eu estou comparando com algo que está incorreto aqui. Deixa eu ver, então não é a tensão máxima. Eu tenho que rever essa equação aqui, tá? Eu vou até tirar aqui e depois vou verificar, porque eu acho que não é toda a condição que você vai ter o sigma linha igual à tensão média, tá? A gente acabou de verificar aqui no caso dessa expressão. Deixa eu ver só se não tem nada errado. Aqui está certo. Aqui também. Aqui cosseno 2 perfeito. É isso mesmo, tá, pessoal? Aqui ele coincidiu com a tensão máxima, tá? Então não dá para utilizar aquela expressão de forma abrangente. Professor, desculpa, eu não consegui entender o que o senhor quis dizer aí, porque no item 4 está pedindo tensão normal máxima, né? E aí Mas isso. não, ele está pedindo, só que eu imaginava, pelo que eu vi aqui, que ela poderia ser calculada, é máxima, tá certo. Não, tá certo. Não é a tensão, é a tensão máxima correspondente. Não é a média, né? Exatamente, tá certo. É no comando, exatamente. Então tem que ser calculado exatamente por aqui, tá correto. É isso mesmo. Não está errada, não. Eu pensei que era só a tensão correspondente. Não, ele quer a tensão máxima correspondente. Aí, de fato, eu tenho que calcular sigma x', que vai coincidir, de fato, né? Como ela é máxima, né? A tensão sigma máxima, quando tinha que ocorrer. Então, tá certinho, tá? Faltou lembrar do enunciado. Professor, desculpa minha burrice. Aí o senhor falou que como se pede a tensão normal máxima é 70 MPa, mas se não pedisse a tensão normal máxima, pedisse só a tensão normal correspondente, ia ser o quê? A tensão média, é? Exatamente, essa tensão aqui, ó. Ah, tá, entendi. Cadê? Exatamente. Tá bom. Tanto que essa ficou a minha dúvida, que era para dar o mesmo valor, só que é máximo, que ele quer, de fato, eu tenho que utilizar essa expressão aqui, que é a expressão considerando sigma x', que tinha que bater com a máxima, que eu quero calcular a máxima, né? Eu já sei que a máxima vai ocorrer quando eu tiver θp, então tem que bater com a máxima como ocorreu, de fato. Não esqueço que θp, ele sempre vai me dar o plano de tensões máximas, tá? Então bateu certinho. Então, resumindo aqui a ópera, tá, pessoal? Você precisa chegar nessa composição aqui, ó, pegar um elemento e representar essas tensões. Nesse caso aqui, elas já foram informadas na questão, tá? Em função delas, você vai, primeiramente, obter o ângulo que vai te dar a posição do plano principal, né? E você obtém através dessa expressão. Depois disso, você vai calcular a tensão média, que se refere ao centro da circunferência, né? Foi obtida aqui, e o raio. E depois disso, eu sei que a tensão mínima vai ser a tensão média menos o raio, e, claro, a máxima vai ser a média mais o raio. Nós obtivemos aqui. E, por fim, como foi pedida a tensão máxima de cisalhamento e máxima correspondente, né, a máxima, estou falando máxima, tá, pessoal? Será sempre igual ao raio, né? E a tensão correspondente será a tensão máxima, que eu já tenho aqui em cima, que eu resolvi calcular por outra expressão, mas chegaremos, de fato, no mesmo resultado, tá? Esse é o roteiro para você chegar nas tensões máximas, ok? Alguma dúvida? Podemos fazer mais uma atividade? Tudo certo. Tá. Agora, nessa segunda atividade, ó, nessa daqui é mais fácil, porque a gente chegou nisso aqui, tá? Ó. Isso daqui já foi uma informação dada. Agora a gente vai dificultar mais um pouco, porque a gente vai precisar chegar nisso. Não, tá? professor, que isso. Na prova já vai vir, né, os valores das tensões aí. Vamos ver agora, né? Então, vamos passar aqui para a nossa segunda atividade, né? Só passando rapidamente isso aqui. E é uma questão que vocês já estão até acostumados de ver, né? Só mostrando, ó, tá aqui até legal de ver, né? Os planos.
que estão ocorrendo as máximas, né? Eu esqueci de mostrar isso aqui, tá bem interessante a imagem para você ver, ó. Os planos, aquele ângulo que nós obtivemos, né? A questão do cisalhamento, que ele sempre ocorre com a questão máxima, né? Aí você consegue achar esse ângulo aqui, que seria o ângulo do eixo principal menos 45 graus, né? De fato. Por isso que é a questão máxima de fato. Então vamos para a segunda aplicação. Uma questão bem simples, ó, pessoal. Uma viga, né? Uma viga isostática, né? Não é o engaste ali do lado direito. A seção da viga é uma seção na forma de um perfil metálico, né? As dimensões do perfil estão indicadas aí, inclusive já é informado o seu momento de inércia. E essa viga está submetida a um carregamento uniformemente distribuído, cuja intensidade é igual a 120 kN por metro. Né? Então, a viga metálica está submetida a esse carregamento, né? Determinar as tensões principais no ponto P. Ó. Perceba que esse ponto P está bem aqui. Ó. Ele está localizado a 0,3 metros do ponto B, e quando eu olho de cara a viga, né, na seção transversal, ele está bem embaixo aqui da mesa superior do meu perfil. Tá? Então, eu quero que vocês calculem quais são as tensões principais. Tensão máxima e mínima, né? E, claro, a de cisalhamento também, nesse ponto P. Para isso, eu estou pedindo para vocês desconsiderarem a questão do filete. Esse filete é de solda, tá? Porque o filete de solda muda um pouco esse cenário. É como se esse perfil já viesse pronto, tá? Não tivesse sido soldado essa parte de cima com a parte do meio e, claro, com a parte de baixo. E também alguns efeitos de concentração de tensão que, de fato, ocorrem nesses pontos aqui de ligação, tá? E aí, pessoal, tá tranquilo agora? A gente já sabia calcular flecha, né? Rotação, e agora a gente vai calcular tensão em qualquer ponto da minha viga, tá? Bem interessante a questão, né? Lembrando que esse ponto ele tem que estar nesse plano. E é exatamente esse plano aqui que a gente está vendo, né? Se a gente fizesse um corte, no meio a gente estaria vendo esse plano. O ponto P, ele está do lado que eu estou visualizando a minha viga. Tranquilo aí, pessoal? Bem fácil essa questão, né? O que vocês acham? Como é que eu começo ela, pessoal? Não temos mais aquele elemento infinitesimal, né? Mostrando o que acontece aí no ponto P. O que eu tenho que fazer? O que vocês acham? Primeira coisa que eu faço aí. Descobrir as tensões internas? Momento. Mas para isso, isso é fato, de fato. Mas para isso, para chegar nisso, eu ainda preciso primeiramente obter o quê, pessoal? Reações. Apoio. Reações de apoio, isso. Exatamente, eu preciso determinar, né? Primeiramente, as minhas reações de apoio, né? Lembro daquela primeira aula que a gente tentou resumir a mecânica dos sólidos em um slide? Tem que lembrar, aquela aula ali é para imprimir e a gente acompanhar, porque toda aula a gente faz uso daquele fluxograma, né? Que é justamente num determinado elemento, que no caso é uma viga, a gente vai ter, primeiramente, em função das suas condições de contorno, carregamentos externos, que vão provocar reações de apoio, né? O sistema vai se equilibrar e, em função disso, a gente começa a analisar os esforços internos. E esses esforços internos, eles vão provocar o quê? Acabaram de falar aí, tensões internas, que gerarão tensões máximas, que é exatamente o que a gente tem que obter, né, nessa questão. Então, tem todo aquele beabá, né? Essa questão, ela pega a mecânica dos sólidos 1, 2 e finaliza agora com o que a gente está estudando com a 3, tá bom? Então, vamos lá. Reação de apoio bem simples, né, pessoal? Vocês concordam que é zero aqui porque não tem nenhum carregamento horizontal e aqui, né, pessoal? Pela simetria, né, é um apoio de segundo gênero que a gente tem ali do lado direito, é 120 kN, né? Perfeito? E, claro, para saber as tensões que vão atuar no ponto P, né, eu preciso primeiro chegar nos esforços que vão atuar na seção onde está localizado o ponto P. E aí, ó, isso daqui vocês também já sabem, né? Pega a minha estrutura, se ela está em equilíbrio, qualquer parte da mesma também estará, isolo, né? Estou visualizando tudo que está à esquerda na minha seção e vou chegar aqui nos valores. Agora sim, é importante obter também o cortante, né? E, claro, o momento fletor que vão
que vai atuar nessa seção. Então, vamos calcular isso aí? Tranquilo até agora? Sim, né? Isso daí vocês já conhecem até, já estão de forma bem saturadas de fazer esse tipo de equacionamento, né? Nós fizemos muito no método da integração direta, né? Então, vamos lá novamente aqui para o MathCAD. Só achar o mesmo. Aceito. Se eu não me engano, agora é a questão 2. Então, ó, novamente, tá, pessoal? Lembrando que eu vou disponibilizar aqui os arquivos para vocês, tá? Treinarem depois também. Diga. Esse da primeira atividade, o senhor vai disponibilizar também, né, professor? Todos. Na descrição do vídeo, né? Vai ficar gravada lá no canal, a gente vai disponibilizar. Minha voz tá meio ruim, cara, que eu tô com reunião falando direto desde 4 da tarde, então me perdoe aí a tonalidade da voz. Mas vamos lá, então. Então, já está aqui a nossa viga em questão, a seção da mesma. Já fiz aqui a questão do equilíbrio da seção que vai passar pelo ponto P, né? Eu já tenho informação no momento de inércia, já vou colocar aqui, né? 67,4 vezes 10 elevado a menos 6, né? Isso aí é metro a quarta. Eu poderia colocar W aqui, pessoal, mas como eu já vou entrar com o valor dele com a unidade, eu não vou colocar, tá? Eu vou deixar só o momento de inércia que, de fato, a gente vai precisar encontrar, tá? Então, vamos obter no item 1, ok, no item 2, os esforços. Vamos fazer primeiramente o cortante, que é mais fácil, né? Para obter o cortante, eu preciso fazer o equilíbrio considerando a somatória de forças em relação a que eixo, pessoal? Com certeza o eixo Y, né? E a gente pode dizer que V, né? Vai ser igual, positivo para cima, tá? Então, 120 kN menos 36, né? kN. Logo, V vai ser igual, tá? Vou colocar kN aqui também, né? O K é minúsculo. 84 kN. Todo mundo entendeu por que 36, né, pessoal? É a carga resultante, considerando Já é resultante, tá? um trem de 0,3. 0,3 vezes 120, né? É exatamente o 36 kN. Perfeito, importante? Momento, pessoal, novamente equilíbrio, né? Sentido horário positivo, então 120 kN. Opa, tá marcando tudo aqui, que eu tô apertando o shift. KN vezes, qual é o braço de alavanca? Ó, 0,3, concordam? 0,3 metros, né? E menos, esse daqui vai rotacionar no sentido anti-horário, ó, 36 kN, vezes, qual é a distância? Ó? 0,3, opa, foi embora. 0,3 metros, né? Só que dividido por 2, tá? Perfeito? Ó, metade. Professor, Diga. desculpa até por essa pergunta, professor, mas o senhor falou aí que esse momento interno ele vai ser positivo porque está no sentido anti-horário, mas eu entendo para mim que é positivo porque a gente contrai a parte de cima e meu Deus, qual é a outra palavra? A parte de baixo? Traciona a parte de baixo, né? Para efeito de diagrama, é exatamente isso que eu estou fazendo. Como a gente está analisando equilíbrio, né? Equilíbrio eu preciso adotar um sentido de rotação positivo, né? E aí, para chegar no valor de M, eu estou adotando que toda a carga que vai girar, que vai gerar momento girando no sentido horário, como é o caso de 120 kN, é positivo. É uma convenção, tá? Mas, de fato, o momento fletor ele é negativo, né? Quando ele está tracionando a parte de cima, né? E positivo quando ele está tracionando a parte de baixo e, claro, comprimindo a parte de cima da viga. Está correto. Só não confundir equilíbrio com esforço, tá? Que é uma questão interna. Isso tá mesmo, tá. E aí chegamos aqui, ó, já representei no valor de M, né? Igual, tá? Não é joule que a gente quer, né, pessoal? É quilonewton vezes metro, né? Certinho, pessoal? O primeiro passo é aquele passo que nós já fazemos com bastante repetição, tá? E agora vem o pega para capar, né, pessoal? Que aí a gente vai até utilizar aqui, ó. Eu preciso chegar, vou até pegar a questão anterior, ó.
nisso aqui, né, pessoal? Nessas tensões. E aí a gente vai ter, ó, vou até voltar aqui para o slide, vamos ter que voltar no tempo, tá, pessoal? Voltar no tempo, tá? Não sei se vocês conhecem esse jogo aqui, mas ele foi marcante para a minha geração. E voltando, utilizando a Epoch aí, a gente consegue voltar lá para a mecânica dos sólidos 2, tá? E lembrar, eu acho que vocês estudaram isso, que a tensão de cisalhamento que vai atuar em qualquer ponto de uma seção transversal, ela é calculada pela seguinte expressão. V é o esforço cortante que vai atuar nessa seção, que inclusive nós acabamos de calcular, tá? Que é o que a gente chama de momento estático da área. A gente já vai discutir melhor que área é essa, tá? Por que é momento estático? Porque ele está multiplicando uma distância, que é y linha barra, vezes uma área, que eu estou chamando de A', tá? E é o momento de inércia da seção, que a gente também já tem essa informação, e T é a largura da área da seção transversal do elemento, que nesse caso aqui, como um ponto P, ele está exatamente aqui, ó, exatamente essa espessura de 10 milímetros, tá? Vocês lembram disso de mecânica 2? Eu acho que sim, né? Não é novidade para ninguém, né? Ela me lembra alguma coisa. Que veio em mecânica 1, eu acho, não foi? Lembro que quando a gente tem flexão no elemento, né? Ou seja, tu vai ter parcela dele comprimida e tracionado, né? E também, claro, quando você tem o cisalhamento, você vai ter uma distribuição de tensão na sua seção transversal, né? Essa distribuição de tensão, ela é calculada, né? De forma pontual, né? Através exatamente dessa expressão, tá? Então, para qualquer ponto que eu tenho aqui, ó, ele está até mostrando um ponto aqui específico, esse cubinho, a gente consegue calcular a tensão de cisalhamento por essa expressão aqui, tá, pessoal? Isso daí é mecânica dos sólidos 2, tá? No nosso caso, pessoal, V, nós acabamos de calcular, né? E T a gente já tem de forma automática, T é exatamente essa espessura aqui, ó, que é 10 milímetros, e I foi informado lá no comando da questão. Agora, o Q, que é o momento estático, pessoal, ele sempre é calculado em relação à linha neutra, tá? Vocês lembram o conceito de linha neutra? É a linha de esforços nulos, ó, que está sendo representada exatamente aqui no meio, porque a minha seção ela é simétrica, né, em relação ao eixo Y, tá? E em relação ao eixo X também. Se eu criasse aqui um eixo na metade aqui da alma do perfil, certo? Então, se eu considerar essa simetria, que a linha neutra está no meio, eu posso dizer que o meu momento estático, ó, nada mais nada será exatamente o produto dessa área aí, ó, que é a área da alma que eu tenho, da alma não, da mesa superior do meu perfil, vezes a distância, ó, do centroide dessa área aí que eu acabei de representar, até a mesma chegar na linha neutra, tá, pessoal? Lembro disso? O momento estático é exatamente essa definição. Então, vamos fazer e depois a gente volta para lembrar da questão de flexão, tá? Então, voltando lá para o MathCAD, que está aqui. Tá? Vamos iniciar pela questão da tensão de cisalhamento, tá? Então, ó, o valor de Q vai ser o quê, pessoal? Vai ser o valor da área, tá? Que é exatamente o quê, ó? Isso daqui mede 175 milímetros, tá? Eu já vou colocar até na unidade. 175 milímetros vezes. Qual é a altura dessa mesa? Ó, 15 milímetros. 15 milímetros. E agora vamos multiplicar pela essa distância aqui, ó, do meio dessa área até chegar na linha neutra. Se isso daqui é 15, né, a metade vai ser o quê? Ó, vou colocar um parênteses. 15 milímetros dividido por 2, né? Mais esse pedacinho aqui, ó, que seria exatamente 200 dividido por 2, que é igual a 100 milímetros, tá? Pegamos aí no Não tem valor problema do se eu ter dividido a unidade para 2, não? Não, ele já pega, porque isso aqui está multiplicando. Mas eu concordo contigo Tá. que o 15 tinha que estar aqui, ó. Vou até apagar para fazer. Vai que tem alguém formado em matemática aí, né? Não é o ideal, concordo contigo. E aí a gente até consegue chegar no valor de Q, ó, que eu vou colocar até aqui embaixo. Não é litros, tá, pessoal? Q, qual é a unidade que vai dar? A gente está pegando área, vai dar volume, né? Por isso que dá o litro.
Vamos colocar em metro cúbico e ver o que dá. Metro cúbico. Um valor bem baixo. Deixa assim, tá? Unidade de volume mesmo. Bem, T, pessoal, qual é o valor de T olhando a imagem aí? Lembrando que é a largura, né, a espessura da área aí. Não é essa área aqui, a área onde o ponto P está. O ponto P está aqui embaixo, tá? Vocês concordam que é 10 milímetros? Sim ou não? Acreditam no que eu estou fazendo ou não? Confia, como falam? Sim, a largura é 10 aí, 10 milímetros. 10, perfeito, tá? E aí, ó, já está de forma automática, ó, de ver, eu tenho lá de cima, que eu acabei de calcular até, eu cheguei no valor da tensão de cisalhamento máximo, tá? Certo? Essa tensão aqui, ó, se eu voltar na anterior, que máxima, ó, desculpa, estou viajando. Tensão de cisalhamento, essa tensão aqui seria exatamente, ó, a tensão, ó, tal XY, tá? Não esqueça o máximo, a gente nem chegou nela ainda, tá bom? Ok? Só que além da tensão tal sigma y, ó, que sigma y, xy, eu preciso calcular o valor de yx, aliás, sigma x, e também, ó, sigma x, e também sigma y. E é exatamente o que a gente vai fazer agora na sequência, e precisaremos novamente, né, voltar no tempo, tá, pessoal? Isso aqui já foi, né? Eu acho que isso daqui é mais fácil de lembrar, né? Que toda a tensão de flexão, né? Ela pode ser calculada na seção e considerando um ponto específico, né? Pela relação entre o momento, que multiplica y, né? Onde y é a distância do ponto até a linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Vocês lembram disso? Tensão normal devido à flexão? Sim. Perfeito. E colocando a nossa seção transversal para jogo, né, a gente pode dizer que esse valor de y, né, já que m a gente conhece e também, exatamente essa distância aí, né, que equivale a 100 milímetros, 200 dividido por 2. Essa está bem fácil. Estamos voltando aqui para o MathCAD, né? Não é essa a questão, é essa, né? Vou colocar aqui que y é igual a 100 milímetros. Ele já vai calcular, pessoal, já que ele conhece MI, o valor de sigma, certo? Que está representado aí. Lembrando que isso daqui é sigma x, tá? Nesse caso, já posso dizer que sigma x vai ser menos, tá, pessoal? Devido a ser compressão, tá? Perfeito? Aliás, faltou até o menos aqui, eu esqueci, ó. Que está lá da fórmula, que é exatamente o valor de 45,4 MPa, tá, ó. Aqui em cima eu vou jogar um pouquinho para o lado. Não tenho essa tensão em Y, tá, pessoal? Porque eu não tenho carga na direção X, né? Ela é zero. Porém, terei o valor de cisalhamento, que nesse caso também é negativo, ó, porque está exatamente na direção contrária daqueles sistemas de coordenadas que eu coloquei, né? Então, aqui eu vou ter 35,2, né? MPa, só que negativo, tá? Perfeito? Professor, Pode falar. esse momento aí é o que a gente calculou, né, lá no início, que a gente usa aí. Esse aqui, ó, esse aqui que Aham. você está falando, exatamente, ó, que nós calculamos considerando aquela seção, né? A gente isola a seção e obtém o momento resultante, tá? Tá ok. Ó, aquela figurinha que a gente teve, né, de entrada na questão anterior, e a gente não tinha nessa, nós acabamos de chegar na mesma, tá? Está bem aqui do lado ela. Como eu falo, não tem sigma y, porque não houve carregamento horizontal, desculpa, na viga, tá? A gente só tinha carregamento vertical, por isso que só vai aparecer tensão em X, tá? Perfeito? Lembra que a tensão ela é perpendicular, né? E, claro, vai aparecer também a tensão de cisalhamento. Tensões normais. E lembrando que eu estou calculando lá no meu ponto P, tá? No ponto P é compressão.
E tinha que ser com pressão, né, pessoal? Esse ponto está lá em cima, né? Quando eu aplico esse carregamento, essa viga faz isso, né? A deformada dela é exatamente isso aqui. A parte de cima está comprimida e a parte de baixo está tracionada. Se por acaso esse ponto estivesse aqui embaixo, esse valor da tensão devido à flexão seria com certeza positivo. Perfeito? Então vamos seguir. Agora ficou fácil, porque agora, a partir que eu tenho essa imagem, eu consigo calcular a tensão média, né, pessoal? Se me permitir o pulo do gato, eu já vou lá na outra e vou copiar, tá? E, claro, vou obter o valor da tensão média de menos 22,7 MPa, tá? Só que, além da tensão média, eu preciso também calcular o valor do raio. É o mesmo procedimento que nós utilizamos anteriormente. Novamente, pedindo permissão para copiar da questão anterior a expressão. Não é preguiça, é tecnologia, tá, pessoal? E aí chega no valor do raio, que é uma tensão, que inclusive é a tensão de cisalhamento máxima, né? Conforme a gente viu, de 41,885 MPa. Tá? E as tensões principais, pessoal, já calculou direto, porque eu já disse que a tensão mínima é a tensão média menos o raio, e a tensão máxima é a tensão média mais o raio. Tá? Certo? Só falta calcular para fechar a questão, já que ele não pediu a tensão de cisalhamento, vou até confirmar aqui na questão. Só as tensões principais, né? As principais são as normais, né? Mas eu poderia até calcular de cisalhamento, porque é o mesmo valor da tensão que eu obtenho lá quando eu calculo o raio. Mas vamos calcular as principais normais. E aí, voltando lá para o MathCAD, elas já são obtidas aqui através dessas relações. E para calcular o plano principal que foi obtido, ó, novamente eu vou calcular o valor de θP e vou utilizar a expressão que eu já conheço, né? Essa aqui. Volto para lá, coloquei a expressão aqui. Isso aqui é zero, mas isso aqui não é. E ele vai chegar no valor do ângulo de 28,59 graus. Legal dessa questão, vou até aumentar que eu já copiei. Ó. O círculo de Mohr que você tem como resolução, ó, percebam, você tem a representação dele aqui já. Inclusive aqui você já tem também esse 28,6. Ele arredondou, que é o ângulo que eu tenho para chegar no meu plano principal, tá? Então, literalmente, eu já cheguei nas expressões aí. Ele só arredondou aqui, ó, para 64,6, né? E aqui para 19,2, tá? Perfeito, pessoal? Dá para cair na prova essa questão? Se o seu coração permitir, né? É simples, né? Só tem que tomar cuidado com relação ao passo a passo, né? Lembrando que a gente partiu de uma viga qualquer, chegamos nos esforços, né? Claro que antes disso calculamos reações de apoio. Depois que chegamos nos esforços, chegamos nas tensões que vão atuar nele e depois chegamos nas tensões máximas. Então, já dá para chegar e calcular literalmente tudo, né? Em estado plano, que vocês podem utilizando aí o regime linear elástico. Tá? Lembrando que quando o regime não é linear, infelizmente a linha neutra não é assim não, tá? Ela não é horizontal, aí muda um pouco o contexto, mas isso daí não é conteúdo para o curso de graduação. Perguntas, pessoal? Eu vou gravar um vídeo, ó, resolvendo essa questão aqui, tá? Mas eu vou passar para vocês também algumas atividades para vocês desenvolverem em casa. Você não pode fazer uma questão, professor, que tenha carga horizontal? Horizontal? Posso? Tá aí, ó. Vamos colocar nessa aqui, então? O cliente manda, só não manda no dia da prova. Onde você quer que eu aplique ela? Escolhe um dos apoios aí para facilitar. Onde eu coloco? Apoio B. Aqui? É. Só jogar isso para cá. Pronto. E aqui, né? E qual é o valor? 27. Por que 27? Só curiosidade. Só chutei um número. Pô, mas mais fácil chutar 10, 20, né, velho? Então pronto, tá? Então já tá aqui. Facilitar o cálculo, né, professor? 10, então. Vai, pode botar. Lembra que aqui eu já vou ter a reação direto, tá? Bota um momento aí, professor. Pode ser, vamos lá então. Agora, onde é que eu vou achar aqui a... Isso não muda em nada, tá? Só dá mais trabalho, mas vocês...
É, professor, a prova também deu mais trabalho. Vamos lá. Onde? Vamos ver. Bota bem no ponto A, hein? Aqui? É, Ah, pronto. Até facilita, né? Que ele já vai entrar direto. Qual o valor? 10 kNm. Perfeito. Professor, coloca aí uma carga dinâmica. Não, tô brincando, já tá bom já. 10 kN. Eu ia, eu ia pedir uma carga distribuída na vertical, professor. Eu fui. Ah, mas aí já perde a graça. Pronto. Cadê? Ó, sumiu. Tu falou? Ah, tá. Voltou. Pronto, acho que tá bom já, né? Então já tô até salvando aqui para a gente fazer isso de uma É forma mais multiplicando ali, professor, imagina. Ah, faltou, né? Olha, eu coloquei errado. É porque é muitas horas de, de aula, mais horas de reunião, aí o professor também tem. A gente entende, Passa- professor. A gente tá assim Pronto. também, que a gente tá fazendo prova. Normal, né? Teve a prova quarta-feira? Estamos fazendo até agora, o professor estendeu o prazo. Ainda tá Ah, tendo. tá igual as minhas. O Então. professor estendeu o prazo. Tá bom, então. Então, por hoje, pessoal, era isso. Se tiver alguma pergunta, lembrando que eu já vou até aqui encerrar a gravação, né? Professor, Pode falar.